Esse aqui, se você não segue, devia seguir. Você tem que prestar atenção no que esse cara fala. Aí você vai me dizer, tá, mas é uma criança. É uma criança. Que ele vai fazer 14? 14 anos. Daqui a 4 dias ele vai fazer 14. Mas tu não tem ideia dos pensamentos que esse menino tem. Porque ele é um investidor. Eu sigo. Então eu sou suspeito pra falar. Filipão. Fala, cara. Me diz uma coisa. Prazer, antes de mais nada, prazer, tá? Já vi podcast, Instagram eu sigo, tô lá observando tudo. Agora me diz, quando, eu sei, mas eles não sabem, quando começou essa tua ideia de vou ser investidor, empreendedor, não importa a idade que eu tenho? Cara, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu tinha 10 anos de idade. Cara, 10? 10 anos de idade. Eu comecei a pensar, cara, foi pela curiosidade. Então eu via gente que tinha muito dinheiro e a partir daí eu pensei, pô, como é que essas pessoas fizeram tanto dinheiro? E eu, cara, fui bem pelo extremo. Eu abri a lista das pessoas mais ricas do mundo, pesquisei a vida inteira dessas pessoas e eu descobri o que elas fizeram. Curiosidade. Pela curiosidade. Foi bem despretensioso que eu descobri isso. Só que aí, depois que eu descobri o que elas fizeram, que me gerou interesse. Porque aí parecia uma coisa muito legal. Óbvio. E a partir daí eu fui pesquisar mais sobre investimentos, fui pesquisar mais sobre empreendedorismo. E quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a investir e comecei a empreender. Felipão, eu sei que já deve ter perguntado inúmeras vezes, mas eu vou fazer de novo essas perguntas, tá? Cara, não te dava vontade de fazer outra coisa? Porque investimento é conta, mano. É matemática, não é? É matemática, é noção, é observação, tal. E as pessoas vão, é que é criança, cara, eu quero fazer outra coisa, velho. Cara, na verdade que investimento é menos matemático do que parece. Sério? Atualmente... Desculpa, errei então, tá? Atualmente, como a gente não tem que fazer muita coisa, muita conta, porque tá tudo muito já automatizado. Hoje, né? Hoje em dia é tudo muito mais simples. Hoje em dia é até mais uma questão de humanas. Tá. Pra você entender como é que o raciocínio humano pensa, porque tudo depende da vontade de uma pessoa de comprar ou vender um ativo. Você precisa entender o comportamento humano. Então, hoje em dia, economia em si é uma ciência humana. Por isso que mercado financeiro, etc., é uma coisa muito mais humana do que exatas. Mas eu me divirto muito fazendo isso, cara. Eu gosto demais de fazer isso porque é uma grande diversão. Aliás, eu quero trabalhar com isso até quando eu for mais velho também. Quem sabe abrir um fundo de investimento, etc. Boa. Então, eu me divirto muito fazendo isso. Eu gosto demais. Tá certo. Então, você viu como é que funciona? Ele tinha 10 anos quando ele começou. Você já viu que ele já me deu uma aula em poucos minutos de que já não é mais a matemática, não é mais o exato, não, já é mais das humanas, não é? Que é a questão do mercado de investimento, que é isso que ele trabalha, que é isso que ele vive com 13, eu disse 13 anos e tá indo para 14. Felipe, o teu assunto aqui, nesse bate-papo, nessa palestra, foi mais voltado para quê? Para esse povo que tá vendo a gente e que não sabe, que não veio aqui. Cara, eu falei bastante sobre investimento, mas a gente começa falando sobre dinheiro, a gente fala sobre muita coisa, né? Tá. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente não fala só de uma questão material, a gente fala de vida, né? Tá. Então eu comecei falando, cara, e é uma questão de liberdade. Eu falei que dinheiro compra o poder de você poder dizer sim, o poder de você dizer não para o que você quiser. Compra liberdade, justamente. Então eu falei muito sobre plano de vida, sobre liberdade financeira e como que ter dinheiro te ajuda a ser mais livre. Todo mundo deve estar vendo e pensando assim, Felipe, cara, aproveita essa oportunidade para perguntar para ele me dar uma dica. Sabe, tem pessoas que pensam isso, eu também penso. Que quando tu tá diante de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que tem conhecimento, como é o teu caso, você quer absorver esse conhecimento da melhor maneira possível. Eu não vou nem dizer dica, não vou dizer conselho, pode chamar do que você quiser, mas o que você diria para essa pessoa que está pensando assim, cara, eu preciso focar em ter uma melhor vida financeira, sem perder a minha qualidade de vida? Perfeito. Cara, o que as pessoas sempre pensam é, cara, eu vou começar a investir. Tá. E aí eu vou gastar meu dinheiro e o que sobrar eu invisto. Tá. Isso não é certo. Ah, não? Não é certo. Não gaste seu dinheiro e aí o que sobrar você utiliza para investir. Porque nunca vai sobrar. Quando chegar o seu salário, cara, já corta 10%, 20% do que você ganhou e já joga para investimento. De cara. De cara. Tá. A partir daí você utiliza daquele dinheiro para gastar. E aí se sobrar alguma coisa, você pode até investir de novo ou gastar. Sim. Aí você decide o que você faz. A questão é que, cara, começa do básico. Um dos conselhos principais que eu posso dar é que não existe segredo. As pessoas vão começando a pensar, pô, eu vou pesquisar aqui, ó, segredo pra eu ficar rico, vou pesquisar o robô trader que me dá X% de rentabilidade ao mês. Cara, não tem segredo, vai pelo básico. Faz um pouquinho do que é certo todos os dias durante um tempão. Um amigo meu me disse isso, chama Leandro Benincá. E faz isso, cara, vai pelo mais básico possível, entendeu? Começa do simples, faz o simples que funciona, entendeu? Boa, boa, boa. Felipe, investidor desde os 10 anos, conhece a bolsa muito bem, ações, fundos de investimento, né? Dividendos. Esse cara, segue no Instagram,
vê no YouTube, vê nas plataformas digitais. Cara, só tinha te agradecer. A gente podia ter 1 hora aqui, 2, mas eu sei que você tá cheio de coisa Seria pra fazer. maravilhoso, cara. Então eu vou te desejar mais Muitíssimo sucesso, obrigado. tá? Pra nós. Te agradeço. Valeu. Filipão,